o Espírito Santo. O que é que quer dizer a palavra de Deus neste texto? Duas coisas, essencialmente. A primeira, que nos devemos ajudar uns aos outros, porque diz, da mesma maneira também. Quer dizer, devemos ser solidários uns com os outros. Todos temos sofrimentos, todos vivemos angústias, todos passamos por caminhos difíceis. Podemos estender a mão para ajudar alguém, aquele que sofre e que está ao nosso lado. Quantas vezes tenho sido abençoado por uma mão estendida, um aperto de mão, um olhar. Tirou-me do poço, da tristeza. Eu sou um ser humano como todos aqueles que me veem e ouvem. Tenho feito o meu percurso também. E é porque encontrei em Jesus o Senhor, no Espírito Santo, o meu médico, que me tem curado, que o partilho com alegria com cada um de vós. A segunda coisa deste texto que nós lemos é que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele entra no nosso coração, une-se a nós para nos amar, para nos curar e levar à salvação. Se não tivermos capacidade de reconhecer que fizemos mal, muitas vezes nós próprios não somos capazes de reconhecer que fizemos mal. Tentamos justificar-nos. Escusamos-nos porque realmente erramos. O Espírito Santo, Ele próprio, porque lhe demos acesso à nossa alma, mostra sem acusar o que está mal. Este é maravilhoso. É fantástico. Então ouçam o que vou dizer agora. Pode ser que ninguém saiba que fizemos mal. Isto é, o pai, nosso pai, a mãe, o filho, a filha, o marido, a esposa. Mas há sempre duas pessoas que sabem que fizemos mal. Duas realmente sabem sempre o que nós fizemos. Nós e Deus. Esses, meus queridos amigos, quer queiramos, quer não temos uma esponja para passar na memória e apagar as coisas. Nós e Deus sempre saberemos. E diz assim a palavra de Deus, e quando Ele vier, é uma promessa do Senhor Jesus Cristo, e quando Ele vier, diz em São João capítulo 16, 8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que texto lindo! Convencer significa demonstrar a nossa culpabilidade. Este demonstrar não significa que toda a gente fica a saber, que toda a vizinhança agora fica a saber, mas que eu tenha realmente consciência que o Espírito Santo sabe. Então Ele de imediato nos leva a ver a justiça, ou seja, como agir corretamente. Ilumina o caminho para que com poder sigamos o caminho da cura. E não entremos por atalhos. Diz-se mesmo em português que quem se mete em atalhos, mete-se também em trabalhos. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. É um texto maravilhoso que nós encontramos em Isaías 64. Mas agora Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro. Somos todos obra das Tuas mãos. Isaías 64, versículo 8. Será que esta noite nós podemos dizer, Senhor, Tu ainda és o nosso Pai. Tu ainda és aquele que me pode compreender. Tu és ainda aquele que me pode amar. O único em que eu posso realmente confiar. Pode ser que nem sempre tenha agido bem para comigo, as pessoas, os meus familiares. Eu sei que nem sempre tenho agido bem também, mas na Tua palavra, Tu, Senhor, dizes, Tu és ainda o nosso Pai. Tu és o nosso oleiro. As Tuas mãos podem transformar estes cacos numa peça de valor. Deus sabe. Ele olha para nós não com desprezo, mas com um oleiro. Eu não sou oleiro. Eu olho para um pedaço de barro e só vejo barro. Não lhe dou
mais importância do que isso. Mas um oleiro olha para um pedaço de barro e vê uma peça maravilhosa. Na imagem do oleiro podemos ver a imagem de Deus, omnisciente. Antes da nossa existência, do nosso nascimento, Deus já nos tinha escolhido. Sim, na verdade, a palavra de Deus é clara, quando diz em Efésios 1:4, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos elegeu para sermos irrepreensíveis em amor. Com Deus, realmente podemos viver na plenitude da vida. Que maravilhoso! Saber que nos momentos difíceis da nossa vida, Deus, que estava lá, viu e não nos fulminou. Viu o mal que nós fizemos ou que nos fizeram e não nos fulminou. Realmente Deus é um Deus maravilhoso. Quase me atreveria a dizer como Santo Agostinho, eu odiaria a minha própria alma se descobrisse que ela não ama a Deus. Ou talvez dizer de uma outra maneira, provavelmente mais correta, o nosso amor pelo Senhor não merece nem mesmo ser mencionado, mas o seu amor por nós nunca será suficientemente exaltado, disse Matthew Henry. A primeira coisa que devemos aprender é reconhecer o que fizemos e assumi-lo diante de Deus. Sei que todos gostam muito de Davi. E realmente Davi, o segundo rei de Israel, é um dos personagens da Bíblia mais interessante. Sabe o que é que ele diz no Salmo 32? Ele diz que tinha um segredo. Um segredo. Davi tinha um segredo. E enquanto guardou esse segredo só para si, os seus ossos secavam-se, sentia amargura, complexo, depressão causados. Porquê? Davi tinha adulterado com Batseba, que era mulher de um dos seus oficiais. Davi desejou aquela mulher e a forma que ele encontrou para possuir foi que o seu marido fosse morto na guerra. Então, com a autoridade de rei, Davi mandou colocar o marido de Batseba na frente da batalha. E aconteceu o que Davi desejava, a morte daquele homem inocente. Depois de ter feito o que fez, Davi compreendeu a monstruosidade deste acto abominável, do seu pecado, do que fez, e sentiu remorso, sentiu culpa pelo crime que ele podia esconder de toda a gente, mas não o podia esconder da sua consciência nem de Deus. A sua alma ficou doente, repito, complexado, não está lá a palavra, mas foi o que ele sentiu. Sentiu-se humilhado realmente diante de Deus, do Altíssimo, até que um dia, a sós, com o Senhor, que apesar do seu pecado terrível, não o abandonou. Davi pediu perdão, arrependeu-se e sentiu uma alma nova e escreve. Escreve o que nós encontramos no Salmo 32, 2-5. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Este sofrimento era primeiro porque ele não tinha o perdão de Deus e também porque ele não se tinha perdoado a si próprio. Aliás, ele não podia perdoar-se enquanto não sentisse primeiro o perdão de Deus. Ao receber essa dádiva divina, simultaneamente ele perdoou-se a si mesmo e o milagre da cura aconteceu. Não é possível a cura interior sem o perdão de Deus. Jesus, quando se aproximava de um doente, dizia sempre: os teus pecados estão perdoados.
e depois curava. Quando sentimos que Deus está ao nosso lado, nenhuma sombra, mas nenhuma sombra nos deve incomodar. Sabem por que razão eu proclamo que Deus é um Deus maravilhoso? Porque Ele permite que eu exprima os meus sentimentos e Ele escuta-os e compreende-os. Todos sabem que eu tenho um filho. Tenho um orgulho enorme do meu filho. Hoje ele é um homem, mas quando ele era adolescente gostava muito dos seus amigos da escola. Um dia ele chega à casa todo contente e diz-me: paizinho, um dos meus colegas faz hoje anos e convidou-me a mim e a mais alguns amigos para depois do jantar irmos à casa dele. A mãe dele fez uma sobremesa deliciosa para todos nós. Posso ir? E eu respondi: não, não podes ir. Acham que o meu filho ficou contente ou triste? Acham que ele disse: paizinho, és o melhor pai do mundo, agarrou-se a mim e deu-me um abraço? Acham que foi isso que aconteceu? Não, realmente têm razão, foi exatamente o contrário. Ficou triste, encolhido a um canto. Claro que eu posso ter as minhas razões para não ter deixado ir. Por exemplo, saber que aquela família ou um dos seus colegas não tem boa reputação, que o sítio onde moram é perigoso. Mas eu terei alguma dificuldade em lhe explicar tudo isto. E ele teria certamente muita dificuldade também em compreender. Mas eu não tenho o direito de o deixar sem lhe dizer alguma coisa. E foi exatamente o que eu fiz. Fui ter com ele e disse-lhe: Nelinho, eu tenho a certeza que tu deves pensar que eu estou a ser injusto contigo por não te deixar ir. Enquanto que todos os outros pais deixam ir os seus filhos, deves pensar que eu não te amo e eu compreendo. Eu compreendo, filho. E dizendo-lhe isto, estou a mostrar-lhe que ele tem direito a ter as suas emoções, que tem direito a ficar triste. Mas se eu não lhe dissesse nada, nasceria um sentimento de revolta contra o pai. Como ele me ama, pouco a pouco perceberá que não há motivo para nutrir essas emoções. Não há razão para ter sentimentos contra o pai. Tudo tão simples e tudo tão real. Quando nós conversamos abertamente. Ora, Deus permite que tenhamos as nossas emoções, as nossas revoltas, mas apresenta-se diante de nós como um pai que nos ama e em qualquer situação nos compreende. É um pai maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Se fomos magoados, feridos pelos outros, se pensamos que Deus está magoado conosco e que tem toda a razão para estar magoado, que não somos dignos de tal bondade, que Ele não quer saber de nós. E há tantas pessoas que pensam que Deus não quer saber. Isso, meus amigos, é o que o inimigo de Deus e nosso, Satanás, quer. Só há um caminho a seguir: aprender a ir a Deus, receber o seu perdão e perdoar-nos a nós próprios. Não ser perdoado ou não perdoar tem o mesmo efeito na nossa vida. Rói-nos por dentro. Tem a mesma função que a ferrugem no ferro: destrói, esmaga. Alguém que não perdoa é alguém zangado, com aversão, é alguém com ódio, com rancor. Até a nossa fisionomia se altera, ficamos ali zangados, andamos sempre zangados, com o nariz comprido. Nem sempre somos conscientes disto, mas é a verdade. É que estar zangado é realmente no encontro com Deus que Ele nos mostra a razão por que estamos zangados. Ele diz: filho, filha, tu estás zangado por isto ou por aquilo. Ele fala, Ele cochicha na nossa alma. Deus leva-nos a compreender o nosso pecado, a razão por que o diabo nos levou a pecar. O nosso inimigo sabia que tínhamos um complexo, um vírus dentro de nós. E Satanás aproveitou-se para nos magoar e tentou destruir-nos completamente. O inimigo sabia que a nossa relação com o Pai do Céu não era a melhor e aproveitou aquela ocasião.
No encontro com Deus, Davi compreendeu a dimensão do amor de Deus, apesar do seu pecado ter sido muito grave, eu diria abominável. Mas Davi pediu perdão e recebeu perdão de Deus e procurou reparar o mal.